Paz, igreja, boa noite. Quantos estão felizes com Deus aqui hoje? Opa, já começou a ficar então mais fácil. Hoje eu quero, vamos fazer assim, ó. Hoje, todo mundo aqui, ó, todo mundo, coloco eu também, todo mundo é moço. Moço e moça. Mas todo mundo hoje é moço. Repita para quem está do seu lado aí. Moço, moça, pode falar. Glória a Deus aí, tá vendo? Tem uns eu sei que já está um pouquinho mais assim, né? Pode achar que não é moço, mas hoje todo mundo é moço. Porque eu vou falar de moço. Então vamos começar a falar de moço. Eu já vou pedir para a irmã então colocar para mim lá o primeiro texto, né? Para a gente poder iniciar. Depois vocês vão entender por que o moço. Glória a Deus. Só está um pouquinho pequenininha a letra, irmã. Aê, glória a Deus. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Em algumas traduções diz moço, tá? Então vamos entender aqui que é moço. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Continua. Da 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a palma da mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. O poder do Senhor, está voltando, termina aí, né, 46. Gente, para vocês entenderem, tudo isso que está acontecendo aí, Elias tinha acabado de fazer algo incrível. Porque Elias primeiro vai até Acabe, e fala que o povo ia passar por uma seca muito grande, que ele fala que não ia cair nem orvalho. Por quê? Porque o povo, seguindo as ordens de Acabe e da esposa dele, Jezabel, estavam construindo templos e estavam adorando outro Deus, Baal. E Baal era o responsável pelo clima, pelo tempo. E aí o que acontece? Elias vai lá e fala para Acabe: ó, não vai chover. E ele fala: isso vai acontecer por causa do meu Deus, que é o verdadeiro Deus. Aí quando passa um tempo, alguns anos, passou uma seca muito grande, Elias volta até Acabe, depois dele ser perseguido. Acabe queria matar ele, porque viu aquele povo passando aquela seca, tudo, e falava assim: a culpa é daquele cara, eu vou matar ele, só que não conseguiu. Aí ele volta, vai até Acabe e fala: eu quero que você prepare lá no Monte Carmelo, um local para a gente fazer um sacrifício. Você leva os seus 450 profetas que você tem de Baal, e eu vou para lá também. Mas você chama todo o povo, porque aquele que conseguir fazer o sacrifício perfeito ali, aquele vai mostrar de quem é o verdadeiro Deus. O povo gostou da ideia, foi todo mundo para lá, para o Monte Carmelo. Ficou o povo, aí ficou os profetas de Baal, de Jezabel, e eles prepararam lá então, colocaram o animal, e começaram a pedir para que o Deus dele descesse fogo para queimar aquele sacrifício, como teria que ser feito. E eles ficaram. E eles gritavam, e eles faziam tudo, e Elias ainda tirava onda com eles. Porque Elias falava assim: o seu Deus deve estar dormindo, fala um pouquinho mais alto.
Tem até um momento que ele fala assim, ele deve estar cuidando das necessidades. E ficou, foi até a metade do dia. Os 450 profetas, eles se machucavam, eles se flagelavam, porque eles queriam fazer alguma coisa para ver se acontecia. Aí chegou uma hora que Elias falou, bom gente, agora é minha vez. Tirou tudo que eles tinham deixado lá, pegou o animal que ia ser para o sacrifício, cortou tudo bonitinho, juntou 12 pedras para fazer o altar, para representar as 12 tribos. Preparou tudo, colocou ali o animal, e aí pediu para trazer água. E com água ele foi jogando sobre aquele animal, encharcou o animal. E mandou fazer uma vala bem grande em volta de tudo. E aquela vala, com tanta água que ele jogou, encheu tudo de água. Aí ele olha para o céu e fala, Senhor, está aqui o sacrifício. Mostra para esse povo quem é o verdadeiro Deus. Ele mal acabou de falar isso. Desceu um fogo imenso do céu, que queimou todo aquele animal, queimou tudo que estava ali, as pedras, tudo, secou toda aquela água. O povo ficou abismado de ver aquilo. E ele falava, vocês estão vendo quem é o verdadeiro Deus? Quem que vocês estão adorando? Nessas 450 profetas ficaram abismados. E foram tentando sair meio de fininho, mas sabe o que aconteceu com eles? Mataram todos eles. 450. Aí a gente chega nesse ponto que eu li aqui no texto. Elias, então, vai para cima da montanha. Porque ele falou, bom, agora eu já fiz tudo, agora Deus tem que mandar a chuva, né? Porque senão, como é que eu vou ficar nessa história? Mas ele tinha certeza, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele falou, vai acontecer. E aí entra o moço. O moço, que aqui nesse texto coloca como servo, ele chega para ele e fala assim, sobe lá no topo e dá uma olhada em direção ao mar lá, e veja se você vê alguma nuvem. Ele subiu, desceu, nada, Elias. Sobe de novo, subiu, desceu, e assim foi por 7 vezes. E isso, o Elias estava ali, ajoelhado, com a cabeça entre os joelhos, tudo, orando, porque ele queria que viesse a chuva. Aí quando vem o moço da 7ª vez, ele fala, mestre, lá no horizonte, eu vi uma nuvem do tamanho da palma da minha mão. Aí Elias já falou assim, corre avisar Acabe, que a chuva está chegando. E aí fala no texto que vocês viram, que ficou tudo escuro, né? E preparou para vir a chuva. Então, Acabe pega o carro, né, o carro com os cavalos, e segue para a cidade onde ele tinha que ir. E aí tem um trecho muito interessante que fala que Deus cinge o lombo de Elias e ele amarra a capa. Vamos ficar bem claro para vocês entenderem. Acabe estava no carro com cavalos indo para a cidade. Elias ainda estava lá no monte. Aí diz que Elias sai correndo e alcança o carro, os cavalos, e segue até a cidade praticamente ali emparelhado com ele. Você imagina a velocidade que o cavalo corre, agora imagina quanto que Elias estava correndo. Então são coisas assim que é inexplicável. Elias foi um grande profeta. Só que passado tudo isso, Elias passa por uma situação complicada. E ele pega, o que ele faz? Ele entra num momento de depressão. Depois de fazer tudo isso, ele chega para o moço e fala, vai embora, daqui eu vou sozinho. Porque Elias estava pedindo a morte, Elias queria morrer. Porque Elias achava que estava sozinho, que não tinha mais ninguém com ele. Elias vai, se refugia, fica num canto, e o moço, Elias fala isso para o moço, e o moço vai embora. Ele vai embora. Aí é o primeiro moço. Esse moço viu Elias fazer tudo o que ele fez. E quando ele fala, vai embora, ele vai.
Você imagina você, de repente, se encontrar com uma pessoa que faz descer fogo do céu, que corre, que consegue uma velocidade maior que dos cavalos. Aí ele fala, vai embora, você fala, eu vou nada, eu quero estar contigo. Você é de Deus, eu quero estar contigo. O moço não falou nada. Só que naquele momento, Elias talvez precisasse do moço. Porque ele estava querendo se matar, ele queria morrer. E de repente, naquele momento, ele precisava do moço. E aquele moço, nada. Muitas vezes a gente pode estar num GCD, o nosso líder pode estar passando dificuldade. E a gente muitas vezes pode ser que nem esse moço. Não está nem aí porque o líder está passando. Não está nem aí porque o supervisor está passando. O líder de ministério, um pastor, todos nós somos de carne e alma, espírito. Nós também temos as mesmas fraquezas que vocês têm. E Elias, naquele momento, era um momento de fraqueza. E ele precisava do moço ali com ele. E o moço foi embora. Esse foi o primeiro moço. Só que Deus faz uma obra sobre Elias. Ele busca Elias lá, traz Elias de volta. E ainda fala para Elias, você tem muita coisa para fazer ainda. Aí ele fala que vai levantar 2 reis e vai levantar um novo moço. Vocês vejam que esse primeiro moço, ele foi tão importante que ninguém até hoje sabe o nome dele. Toda vez que se fala dele, é o moço. Só que aí, passado tudo isso, então Deus fala assim, Elias, vai lá, você vai levantar 2 reis e você vai levantar um moço. Só que esse moço tinha nome. Esse moço era Eliseu. Eliseu. Aí na palavra vai dizer que Elias chega e vê lá Eliseu cuidando da propriedade dele, arando. E fala que Elias vai lá, pega o manto dele, passa sobre Eliseu e chama ele. E na hora, Eliseu já entende o que estava acontecendo. E a única coisa que ele pede é assim, eu só quero me despedir dos meus pais. Aí ele foi, se despediu dos pais, pegou o que ele estava usando para arar ali, o animal que estava, sacrificaram tudo, e ele passou a seguir Elias. Elias, que era um grande profeta, deu para a gente entender só pela essa primeira parte que eu contei, né? Fora outros e outros milagres que Elias fez. Mas Eliseu ali então estava começando a jornada dele como moço de Elias. E aí no próximo texto que eu vou pedir para a irmã colocar para mim, que está em 2 Reis 2, do 8 ao 15. 2 Reis 2, do 8 ao 15. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele, bateu nas águas, as águas se dividiram, e os 2 atravessaram em chão seco. Próximo. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de seu espírito profético. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, aparece um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel, e quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou,
onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: próximo. Olha, nós teus servos, temos 50 homens fortes, deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Até aqui. Então aqui, eu já adiantei um pouco a história de Elias e Eliseu. Então Elias, ele chega para Eliseu quando ele já está percebendo que estava chegando o momento dele ser recolhido. Ele chega a falar para Eliseu a mesma coisa que Elias falou para o outro moço: você fica aqui que eu vou até tal cidade. E Eliseu já sabia, já pressentia que ia acontecer alguma coisa com Elias. Os alunos dos profetas já falavam para ele: seu mestre vai ser recolhido. Ele falou: eu estou sabendo. Aí então ele falava: não, eu estarei contigo a todo momento. E aí ele falou: mas agora eu vou em tal lugar, não sei o quê, fica aqui. Ele falou: não, eu vou contigo até onde você for. Aí então ele pega, ele fala. Elias chega para Eliseu e fala: o que você quer? Aí Eliseu então fala que ele queria a porção dobrada. Porção dobrada, a gente pensa assim que era algo diferente, mas não, todo primogênito tinha direito a uma herança dobrada. Era dividido, mas o primogênito ficava com duas partes. Então ele estava se colocando como primogênito de Elias. E ele queria a unção que Elias tinha. Mas ele queria em dobro. E aí então Elias fala: olha, é difícil o que você me pede, mas se na hora que eu partir você estiver aqui e ver, eu acredito que vai acontecer. E quando ele parte, diz que cai, né, o manto de Elias. E aí então Eliseu já vai fazer uma primeira prova. Ele enrola o manto no braço e vai lá no rio e fala assim: Senhor, se é o Senhor de Elias, faça algum sinal. No que ele bate assim, a água se abre, da mesma forma que tinha feito com Elias. Aí os demais que estavam do outro lado viram acontecer isso, já entenderam: o espírito de Elias agora está sobre Eliseu. E eles pensam em procurar. No primeiro momento Eliseu fala assim: não, não vão. Mas eles começam a insistir, falam: pode ir. Mas ninguém achou, porque na verdade Elias tinha sido recolhido. E aí então começa a jornada de Eliseu. Outro profeta. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de dobrado, Elias fez 13 milagres. Eliseu, 26. Foi dobrado. Elias ressuscitou uma pessoa. Eliseu ressuscitou 2. Sendo que a última, Eliseu já estava morto, estava numa cova, e uma pessoa que estava sendo carregada, que estava morta, caiu naquela cova, e ao encostar nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Para você ter a ideia do que é uma unção dobrada, mesmo depois de morto, ainda ele foi completar aquilo que ele tinha para fazer. Só que aí, Eliseu, para não contrariar, também teve um moço. E esse moço, pensa num cara complicado. 2 Reis 4, do 10 ao 16. Está pertinho. 2 Reis 4, do 10 ao 16. Aí coloca assim: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Próximo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo, o seu moço, Geazi, chamar a sunamita
Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podes fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Até aqui. Para vocês entenderem o que acontece. Eliseu, ele passava por uma cidadezinha, toda vez que ele fazia os caminhos dele ali. E uma sunamita, ela via ele passando, e ela sempre oferecia alguma coisa para ele, e ela então chega para o marido e fala: vamos fazer um quartinho para o homem de Deus, para ele quando vier, ele ter um lugar para descansar, para fazer as refeições, e ela faz. E Eliseu se agradou muito disso. Aí Eliseu vai se aconselhar com o moço, que é o Geazi. Ele pergunta para Geazi: o que podemos fazer por ela? Veja só esse moço, ele estava aconselhando Eliseu. Olha como ele já estava próximo ali de Eliseu. Então ele fala: ela não tem filho, o marido já é velho. Aí então, Eliseu gostou da ideia, chama a mulher e fala que ela ia ter um filho. E passado um ano, acontece, nasce a criança. Só que passa um tempo, essa criança fica doente, e ela morre. Só que aí o que a mulher faz? A mulher vai atrás do homem de Deus, ela sabia onde ele estava. Aí ela vai, e todo mundo que chegava na frente dela, perguntava, começava a falar: vai bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Ela queria falar com o homem de Deus. Quando ela chega até Eliseu, Eliseu faz o quê? Chega para Geazi. Geazi vai lá na casa. E com um cajado, uma espécie de um cajado, vai lá e coloca sobre a criança. Eliseu achava que ia dar tudo certo, que aquela criança ia voltar a viver. Só que aí o que acontece? Não dá muito certo. Porque Geazi ainda não tinha toda essa unção, tudo isso. Eliseu tinha. Aí Eliseu vem. A mulher chega para Eliseu e fala assim: por que você fizesse isso? Eu não tinha filho, por que tu me desse para agora tirar? Aí ele vai e ele traz ela de volta à vida. Então é o primeiro que ele ressuscita. E Geazi estava ali, acompanhando tudo. Mais à frente um pouco tem um momento que Eliseu está na casa dele, e eles percebem que um exército inimigo fecha toda a cidade. Geazi já fica apavorado. Falou: mestre, agora deu ruim. Olha, fechou tudo aqui, os caras cercaram a gente. Aí Eliseu, na maior tranquilidade: chega mais, Geazi, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha para os montes. Quando Geazi olha para os montes, ele vê um exército de anjos. Por quê? Porque Eliseu dá a condição dele ver com os olhos espirituais. Ele teve a oportunidade de ter essa experiência, ver o que acontecia no mundo celestial. Para você ver esse moço, como ele já estava muito próximo de Eliseu. Como Eliseu esteve muito próximo de Elias. Mas passado um pouco mais à frente, surge uma outra situação, que a gente vai ver, que é quando vai acontecer algo com Naamã. Naamã, ele era um cara importante, e ele estava com lepra, e falaram para ele: tem um homem de Deus lá, que se você for até ele, ele te cura.
Naamã, então, não tinha nada a perder, já estava leproso. Aí, o que ele faz? Ele vai, então, até Eliseu. E Eliseu, acho que a maioria de vocês conhece a história. Eliseu fala para ele que ele tinha que se banhar no Jordão 7 vezes. Para ele achou aquilo uma desfeita, porque Eliseu não foi nem falar com Naamã. Só que Naamã, encorajado por aqueles que o acompanhavam, foi até o Jordão. Se banhou as 7 vezes. E aí o que aconteceu? Ele se curou. Saiu toda a lepra que tinha sobre ele. Aí ele volta até Eliseu para querer agradecer de alguma forma porque ele tinha feito. Porque Naamã veio, mas trouxe muita coisa. Trouxe prata, trouxe roupas, trouxe muita coisa. E ele oferece para Eliseu. Só que Eliseu não quer. Mas Geazi, o moço, estava ali do lado. E aí ele viu aquilo e falou, nossa, mas ele não vai querer nada. Aí o Naamã vai embora. Só que Geazi esquematiza uma coisa. E vai ao encontro de Naamã no meio do caminho. E chega para ele e fala, olha, chegaram 2 discípulos lá, 2 aprendizes lá de Eliseu. E eles estavam precisando de umas roupas, de alguma coisa que o senhor pudesse dar. Aí Naamã vai lá e entrega para ele prata, entrega roupa, entregou tanta coisa que teve que 2 homens dele ajudar Geazi a trazer as coisas até a casa de Geazi, porque era muita coisa. E aí deixaram lá, a gente fala que eram 2 ciclos de prata, mas ciclos de prata era muita coisa, não era pouco não. Aí deixou tudo lá e aí Geazi volta para Eliseu. Só que Eliseu era o profeta. Quando Geazi chega, Eliseu fala, aonde você estava? Eu fui ali. Foi fazer o quê? Desconversando, sabe? Mentindo. Aí Eliseu fica tomado de uma ira sem tamanho, porque ele confiava naquele rapaz. Ele queria fazer dele o que Elias fez com ele. Ele queria deixar um discípulo, porque a gente fala que o bom líder é aquele que faz um novo líder. E Eliseu queria fazer isso com Geazi. Já tinha mostrado, aberto os olhos dele para ver o mundo espiritual. Já tinha confiado a ele até fazer uma cura. E ele acompanhava o tempo todo com Eliseu. Só que quando Eliseu vê que ele mentiu, que ele traiu a confiança de Eliseu, aí ele fala, por que você fez isso? E aí, movido de uma ira tão grande, ele fala, a lepra que estava sobre Naamã vai cair sobre você e toda a sua descendência. E diz a palavra que ele acabou de falar isso. Geazi já ficou todo marcado da lepra. Irmãos, eu contei a história de 3 moços. O primeiro, indiferente, foi até obediente. Subiu, desceu. Mas no momento que o líder dele precisava dele, ele ficou indiferente. Ele não insistiu. Porque a pessoa, quando está com uma dificuldade, nem sempre ela fala. Mas é notório, você vai ver, você vai entender que aquela pessoa não está bem. E aí, se aquela pessoa não está bem, ela fala para você, não, pode ir embora, eu não estou bem, eu não estou legal. Não, pode ir embora. Você vai ir embora? Claro que não, você vai querer ajudar. Então esse primeiro moço, ele foi omisso. Tanto é que ninguém sabe nem o nome dele. Aí a gente pula para Eliseu. Veja o que Eliseu fez. Na hora que Elias chama ele, ele já vai de imediato. E ele começa aquela jornada junto com Elias, e aprendendo, e buscando, e querendo, e confiando, e estando sempre junto com ele. E ele faz um pedido para o profeta. Eu quero o teu poder, mas eu quero dobrado, eu quero mais. Ardia nele o desejo de fazer as coisas. E aí acontece. Muitas vezes você
está dentro da igreja, você está no GCD, como eu falei, está num ministério, você está naquele fogo, você está desejando mais. É só você buscar. Porque aquele que é teu líder, com certeza, ele vai ficar muito feliz em ter você do lado dele, buscando, querendo o conhecimento, querendo entender das coisas. E ele vai te dar o caminho para você também prosperar. Como eu já falei, o bom líder é aquele que faz um novo líder. Não tem que ter ciúme. Isso aí é o certo. É como se você estivesse apadrinhando, fazendo um filho. E aí você vê que a tua obra está dando resultado, está dando fruto. E aí depois a gente chega em Geazi. Geazi estava indo muito bem. Estava tudo indo muito bem. Até o momento que ele se corrompe por dinheiro. Muitas pessoas, muitas vezes, estão na igreja e se corrompem também por dinheiro. Hoje nós vemos muitas pessoas se aproveitando daquele que está passando uma dificuldade. Porque se você está fazendo em nome de Deus, não é você. Então como é que você vai cobrar por uma coisa que você está fazendo que não é você, é Deus? E Geazi não teve esse entendimento, Geazi só pensou em lucrar. Eliseu foi sábio, falou, não, eu não quero. Mas Geazi falou mais alto, o poder, a cobiça, o desejo de ganhar coisas aqui desse mundo. Eliseu queria coisas do céu. Elias já sabia que ele ia para o céu. Mas Geazi perdeu uma grande oportunidade. E o preço que ele pagou? Ele estava tão próximo das coisas acontecerem para ele. E ele botou tudo a perder. Por algumas coisas de prata e algumas roupas. Vocês estão entendendo? Como é perigoso os caminhos que nós seguimos. Muitas vezes nós temos oportunidades de crescer, de buscar mais as coisas próximas de Deus. Mas o mundo lá fora começa a tentar nos atrair. Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais próximo de Deus você tiver, mais o mundo vai chegar perto de você e vai querer tentar te tirar. Porque nesse mundo, as coisas vão ficar aqui. Nada disso aqui tem salvação. A própria carne nossa vai virar pó. O que vai é o nosso espírito, nossa alma. E é isso que nós temos que cuidar, é isso que nós temos que salvar. Porque as coisas desse mundo vão ficar nesse mundo. Ninguém vai levar nada embora. Geazi tinha que ter esse entendimento, que ele não ia levar nada. Que tudo que ele trocou, do que ele já tinha, ele conquistou, ele ganhou. Mas só que ficou lá. E depois o que ele ganha? Uma lepra. E ainda o pior de tudo, condenou toda a família dele. Então você vê que as escolhas erradas, elas trazem problemas muito grandes. Então nós temos que tomar muito cuidado com o caminho que nós escolhemos tomar. Então, veja que moço você pensa em ser. Eu falei que todo mundo aqui era moço. Eu dei exemplo de 3. Então toma cuidado com as suas escolhas. Esteja mais atento para o que aparece para você. Para você não ser aquele moço que passa batido que nem o primeiro. E também não seja aquele interesseiro pelas coisas do mundo. Mas que você seja mais próximo do que foi Eliseu. Porque Eliseu conseguiu a porção dobrada. Eu queria pedir para o louvor subir. Ele conseguiu a porção dobrada. E muitas vezes, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Você tem o teu líder, os teus pastores, que estão tentando fazer de você uma pessoa para continuar esse projeto, continuar essa obra. E você tem que ter esse entendimento. Porque ninguém aqui é eterno. Elias foi, ficou Eliseu,
Eliseu foi, era para ter ficado outro, mas Geazi não seguiu. Então, muitas vezes, vocês podem ter um chamado. O Senhor, muitas vezes, está mostrando o caminho para vocês. Muitas vezes, o Senhor já está abrindo os olhos para vocês, para o mundo espiritual. Talvez vocês já estão tendo entendimento das coisas de Deus. Mas não deixe se contaminar pelas coisas do mundo. Porque as coisas do mundo, como eu falei, não vai levar você a lugar nenhum. Mas as coisas de Deus, com certeza, vão te levar para a glória do Pai. E eu tenho certeza que todo mundo aqui quer um dia ainda estar na glória do Pai. Aí vai caber das suas escolhas. Só vai depender de você. Que tipo de moço que você quer ser? Que tipo de moço? Amém? Vocês conseguiram achar um louvor? Porque eu estava pensando, qual o louvor que eles vão cantar? Porque eu acho que eu deixei eles uma enrascada. Porque em cima dessa palavra, que louvor que eles iam cantar? Eu estava pensando. Falei, deixa eles, eu confio neles. Deus vai usar. Então, fica com essa palavra, fica com essa mensagem essa noite, tá? Toma muito cuidado com as coisas do mundo, porque elas são passageiras. Nós também somos passageiros aqui, mas para onde nós vamos é vida eterna, gente. Então lá, a gente tem que garantir o nosso espaço, nós temos que garantir o nosso lugar. As coisas daqui, vamos viver, enquanto Deus permitir nós estarmos aqui, porque é a vontade dEle que prevalece. Então, se agarra nas coisas de Deus. Se você já está envolvido num GCD, se você já está num ministério, cola no teu líder, gruda nele, tenta tirar dele o máximo que ele pode dar para você, gruda nos teus pastores. Eu estou aqui, ó, está o Cris aqui, está o Bonfim, está o Gleick, pastor André, e muita gente aí, tem o Denildo, gruda nessas pessoas, que eles querem fazer discípulo. A gente quer o bem de cada um de vocês. A gente não quer ver nenhum Geazi aqui. Amém?